O que existe por trás das manchetes? Porque a notícia você já conhece. Aqui, nós vamos além dos fatos para entender o contexto, as consequências e o que realmente está em jogo. Eu sou Bruno Araújo e convido você para uma análise com profundidade, equilíbrio e espírito crítico. Está começando o Além da Notícia. Nos bastidores da corrida presidencial de 2026, um movimento que ainda acontece longe dos holofotes pode ter impacto direto na política nacional e, claro, aqui no Rio Grande do Norte. O nome do senador Rogério Marinho voltou a ganhar força em Brasília. Desta vez, não para disputar um cargo majoritário aqui no estado, mas como uma possível alternativa para compor a chapa presidencial do PL. A informação que circula entre lideranças do partido é a seguinte: caso o PL não consiga fechar uma aliança com outra legenda para indicar o candidato a vice na chapa do senador Flávio Bolsonaro, o partido pode recorrer a uma solução interna. E é aí que entra Rogério Marinho. Essa definição passa por um momento importante, a Convenção Nacional dos Republicanos. A expectativa é saber se o partido caminhará junto com o PL ou se manterá uma posição de independência no primeiro turno, dando liberdade para que seus diretórios estaduais façam as próprias escolhas. Se os republicanos realmente optar por não integrar essa aliança nacional, cresce a possibilidade de uma chapa formada exclusivamente por nomes do PL. Uma chapa chamada, no jargão político, puro sangue. Nesse cenário, Rogério Marinho reúne características que pesam a seu favor. Hoje, ele é um dos principais coordenadores da campanha presidencial de Bolsonaro, tem a confiança do próprio Jair Bolsonaro, trânsito entre as principais lideranças do bolsonarismo e ainda acrescentaria um elemento importante do ponto de vista eleitoral: a representação no Nordeste em uma chapa nacional. Em outro momento, quando a pré-candidatura de Flávio subiu no telhado em função das revelações da relação dele com o Daniel Vorcaro, responsável pela fraude bancária do Banco Master, Rogério foi cotado, inclusive, para substituí-lo na cabeça de chapa. De toda forma, a escolha de Rogério para vice teria um significado político. Se o PL acabar recorrendo a um nome da própria legenda para a vice-presidência, isso pode ser interpretado como um indicativo das dificuldades do partido em ampliar sua frente de alianças com outras siglas do campo conservador. Em outras palavras, a eventual indicação de Rogério Marinho poderia representar, ao mesmo tempo, uma demonstração de confiança em um aliado de primeira hora, um reflexo das limitações em torno da candidatura presidencial. Por enquanto, tudo isso permanece no terreno das articulações. Ainda não existe uma decisão tomada. Os próximos dias serão decisivos para saber se o PL conseguirá ampliar sua coligação ou apostará em uma chapa formada apenas por seus quadros. E se essa segunda hipótese prevalecer, o Rio Grande do Norte poderá voltar a ter, no centro da política nacional, um potiguar cotado para disputar a vice-presidência da República. O time de Lula está finalmente completo no Rio Grande do Norte. Depois de semanas de impasses, Rafael Mota apareceu oficialmente como candidato ao Senado na chapa do campo progressista. Mas uma pergunta continua no ar: o PT realmente comprou essa candidatura? Porque uma convenção homologa um nome, o que ela não faz é criar convicção. E nesse caso, as marcas da resistência continuam muito evidentes. Dentro do PT, o apoio a Rafael passou por uma votação apertadíssima, 27 votos contra 25. Uma das principais correntes do partido, a articulação de esquerda, ligada à deputada federal Natália Bonavides, defendia que a vaga fosse ocupada pelo PSOL. Nos bastidores, houve quem trabalhasse para retirar Rafael da disputa ou empurrá-lo para a vaga de vice na chapa de Cadu Xavier. Ou seja, não foi uma candidatura construída por unanimidade, foi uma candidatura conquistada na correlação de forças. Só que eleição não é uma disputa interna de partido. Agora que a decisão foi tomada, ela precisa ser respeitada politicamente. E mais do que isso, precisa ser defendida. Porque se parte da militância continuar fazendo campanha pela metade, quem ganha é a oposição. Há um detalhe que não pode ser ignorado: o eleitor vai votar em 2 candidatos ao Senado. Se PT, PV, PCdoB e PDT não convencerem sua base a votar na dobradinha Samanta Alves, Rafael Mota, esse segundo voto dificilmente vai ficar em branco. Ele pode muito bem migrar para outra candidatura. E é exatamente aí que entra a Zenaide Maia. Com um perfil menos ideológico e um discurso mais amplo, ela tem condições de captar esse voto que sobra quando falta coordenação política dentro do campo progressista. É por isso que a fotografia da convenção vale muito pouco se ela não for acompanhada de mobilização real. Não basta subir no mesmo palanque, não basta aparecer na mesma propaganda, não basta dizer que faz parte do mesmo projeto. É preciso pedir voto, defender a candidatura, convencer a militância, fazer campanha de verdade.
Porque a eleição não se ganha na ata de convenção, se ganha na rua. E se o PT não transformar Rafael Mota em candidato de fato e não apenas de direito, corre o risco de entregar votos importantes para um adversário que disputa exatamente o mesmo espaço eleitoral. Na política, não existe meio apoio. Ou a candidatura é prioridade, ou ela vira apenas um gesto de protocolo. E protocolo nunca elegeu ninguém. A política tem dessas ironias. Até poucos dias, tudo indicava que o Rio Grande do Norte viveria um fato inédito desde 1998. Uma eleição para o governo do estado sem nenhuma mulher na cabeça de chapa. Mas a história mudou nos acréscimos. A Unidade Popular confirmou a candidatura de Arinalda Medeiros. Ela vai disputar o governo do estado e, com isso, impediu que essa quebra histórica acontecesse. Arinalda é trabalhadora doméstica, militante de movimentos sociais e disputa uma eleição para governadora pela primeira vez. Ao seu lado estarão Francisco Dias, candidato a vice, e Guilherme Mosca, que concorrerá ao Senado. A UP disputará a eleição sem formar coligações. Mais do que acrescentar um nome à lista de candidatos, a homologação de Arinalda preserva uma sequência que já dura mais de uns quartos de século. Desde 2022, todas as eleições para o governo do Rio Grande do Norte tiveram pelo menos uma mulher disputando o cargo. Foi nesse período que o estado elegeu 3 governadores diferentes: Vilma de Faria, Rosalba Ciarline e Fátima Bezerra, um histórico raro na política brasileira. Isso demonstra que a presença feminina na disputa pelo executivo nunca foi uma exceção no Rio Grande do Norte. Pelo contrário, ela passou a fazer parte da paisagem política do estado. É verdade que 2026 representa uma redução importante dessa participação. Em 22, o Rio Grande do Norte registrou o maior número de mulheres concorrendo ao governo: Fátima Bezerra, Clorisa Linhares e Rosália Fernandes. Agora, entre 6 candidaturas, mais uma vez, apenas uma é feminina. Ou seja, a representatividade diminuiu, mas não desapareceu. E isso também merece registro, porque independente do tamanho do partido ou das chances eleitorais de cada candidatura, a democracia é fortalecida quando perfis diferentes, trajetórias e visões de sociedade têm espaço para disputar o voto popular. A candidatura de Arinalda não muda apenas a matemática da eleição, ela muda a narrativa. O que seria uma ruptura histórica transforma-se na continuidade de uma tradição da política potiguar, a de nunca deixar de ter uma mulher disputando o cargo mais importante do estado desde 2002. Às vezes, um único registro de candidatura é suficiente para mudar a forma como a história será contada. E no próximo bloco eu recebo aqui, no estúdio, Robério Paulino, ambientalista, professor universitário, ex-vereador em Natal, candidato em diversas eleições, inclusive ao próprio governo do estado. E ele vai estar aqui para bater um papo conosco no próximo bloco. O Além da Notícia volta em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Além da Notícia e eu recebo aqui, no programa de hoje, ele que é professor, ambientalista, é também ex-vereador da Câmara Municipal de Natal e agora candidato ao governo do estado pelo PSOL, Robério Paulino. Professor, prazer tê-lo aqui. Olá, Bruno, muito obrigado pelo espaço, aí cumprimentando o pessoal que está assistindo aí em casa, nas redes sociais, né? Agora ou nos próximos dias. Um abraço e parabéns pelo espaço democrático que você abre aqui, que nem todos os veículos de imprensa têm a coragem de abrir espaço para todo mundo. Professor, muitas pessoas conhecem o senhor pela política em si. O senhor, como a gente já disse na abertura, foi vereador aqui em Natal, já participou de outras campanhas eleitorais, tendo inclusive sua participação sendo decisiva para o resultado, de certa forma, da eleição. A gente vai abordar esse assunto depois, mas antes da política, de onde veio Robério? Bruno, eu sou um professor, um educador há muitos anos, mas também sou um lutador social. Não sou um político no sentido estrito do termo, no sentido que se entende, né? Sou um lutador social, estou aí nas ruas, lutei contra a ditadura militar, fui preso algumas vezes, né, lá no passado, nas décadas de 70 e 80. E eu sou um teimoso, um lutador social, lutando por um mundo melhor, mais justo, mais igualitário, mais solidário, mais fraterno. Nasci no Rio de Janeiro, mas minha família é daqui. Sou ex-aluno, pouca gente sabe, do IFRN, na antiga ETFERN, né, junto com Pedro Alves Cabral. Eu estudei na ETFERN, depois fui morar em São Paulo muitos anos, trabalhei, pra vocês saberem, trabalhei na construção desses foguetes aqui da Barreira do Inferno, no Centro Técnico Aeroespacial, em São José dos Campos,
onde eu ajudei a projetar e a construir esses foguetes que lançamos aqui na Barreira do Inferno. Participei de lançamentos aqui na Barreira do Mas Inferno. a formação do senhor é de economista. De onde é que veio essa história Depois, de construir foguete? depois eu trabalhava primeiro a minha graduação inconclusa, fui até quarto ano de engenharia eletrônica. A ditadura quebrou minha carreira, né? Quebrou minha carreira, eu fui demitido, expulso do Centro Técnico Aeroespacial, uma viatura da aeronáutica me pegou no meu laboratório e me levou, me jogou feito lixo em plena Via Dutra, em São Paulo. Conta essa história com um pouquinho mais de detalhes, professor, para a gente entender. Eu saí daqui aluno de eletrotécnica na ETFERN e fiz um curso de eletrônica com um professor francês que estava aqui, curso de quase 2 anos de eletrônica, e daqui eu saí, fui convidado pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que tem aqui dentro da UFRN, e por aqui eu fui parar primeiro no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos, né, que estava trabalhando em produzir o satélite brasileiro. Trabalhei no INPE há algum tempo, com rastreamento de imagem de satélites. Depois recebi um convite do CTA, Centro Técnico Aeroespacial, também em São José dos Campos, e fui trabalhar com os foguetes brasileiros, né? Ajudei a projetar, construir, fisicamente, na minha bancada eu ajudava a construir as baías, né, que a gente chamava, dos foguetes, e viajei, participei de um lançamento aqui na Barreira do Inferno, isso aí no final da década de 70, participei de lançamentos aqui, antes a base de lançamento de foguetes do Brasil hoje não é mais a Barreira, é Alcântara, né, no Maranhão, que aqui ficou muito perigoso lançar foguetes em cima da cidade, dentro de uma área urbana. Então foi para Alcântara, mas eu naquele período trabalhei, e depois comecei a militar na faculdade, que eu estudava, e a ditadura, fui perseguido e fui demitido pela aeronáutica, né, do Centro Técnico Aeroespacial, que era o meu grande sonho, a gente sonhava em ser astronauta, né? Aquela época eu vivia olhando para as estrelas, um garoto aqui em Natal, quando estava aqui, como aluno, eu fiz 6 anos de antiga ETFERN, ginasial, industrial e depois curso técnico, quando só tinha garotos lá, não tinha meninas ainda, né? E hoje eu tenho uma alegria que meu filho entrou, está fazendo o curso técnico, no mesmo curso que eu fiz, né? Há 50 anos, meu filho me deu uma alegria, está estudando no IFRN, né? É uma alegria para mim. Mas como eu falei, meu sonho era a área de eletrônica, a área espacial, mas tive esse sonho quebrado, né? Pela ditadura, fui expulso, como eu falei, do Centro Técnico Aeroespacial e mergulhei, tá dizendo, com aquilo, a revolta, mergulhei profundamente na luta política pelo fim da ditadura militar. Participei do Comitê Brasileiro da Anistia, quando fui preso pela primeira vez em São Paulo. Fui levado direto para frente do antigo delegado Romeu Tuma, né, dentro do DOPS de São Paulo, que disse para mim que se me pegasse, me soltou, mas disse que me pegasse de novo não garantia a minha vida, né. Eu saí muito assustado, nessa época, quando ele me prenderam, eu tinha por aí 21, 22 anos, né? Militando pela anistia dos presos políticos no CBA, Comitê Brasileiro da Anistia, junto com a atriz Ruth Escobar, ele estava com ela. E depois me meti também aí nas lutas sociais, em 78, quando o Lula começa a greve no ABC Paulista, eu estava em São José dos Campos ainda, eu tinha começado a trabalhar em fábrica de forma semi-clandestina, fui trabalhar em fábrica, quando eles me descobriam, me mandavam embora, foi uma demissão atrás da outra. Trabalhei em fábricas como a subsidiária da Embraer, a fábrica de aviões, trabalhei na Ericsson Telefones, trabalhei na Kodak. Eu fui trabalhador de fábrica, né, durante muito tempo, como técnico eletrônica, com o segundo nível, com o curso técnico que eu tinha aqui na ETFERN, trabalhei como técnico, mas foi uma demissão assim atrás da outra, né? E quando vem a greve de 78 no ABC, em São José dos Campos, eu e um grupo de jovens, de companheiros muito jovens, a gente puxa a greve em São José dos Campos e lidera a greve em São José dos Campos, com grandes fábricas, né? São José dos Campos tinha uma fábrica gigante chamada General Motors, que fabrica automóveis, tinha a Embraer, com mais de 10 mil trabalhadores, tinha a Ericsson, com 3 mil trabalhadores, né? E a gente para a cidade, eu participei da liderança dessas greves, foi aí que eu conheci pela primeira vez o Lula, em 1978, Lula barbudo ainda, em 78, ele estava liderando a greve de São Bernardo, nós, depois de uma semana de greve em São Bernardo, a gente o convida, ele vai a São José dos Campos, primeira vez que eu o convidei. E depois disso foi aí uma luta, ajudei a construção do PT, né, fui um dos fundadores do PT,
Depois passei pelo PSTU um tempo, quando a Convergência Socialista foi expulsa do PT por não concordar com o giro. Ele dizia, a gente concordava com o giro, dizia que era um giro à direita do PT, o PT com a Carta aos Brasileiros, né? Nossa opinião, se acomodou muito, negou a própria essência do PT inicial, dizia uma coisa, depois com a Carta aos Brasileiros teve um giro. Isso é natural, em sociologia a gente estuda muito. Todo partido de esquerda, quando chega ao governo, a máquina termina mudando esse partido, né? Em vez de o PT, a nossa avaliação hoje, por isso eu vou ser candidato, é que o PT, em vez de mudar a máquina, foi a máquina que mudou o PT, engoliu o PT, né, nesses últimos 30 anos. Professor, diante dessa experiência que o senhor relatou, desde o sonho de ser um astronauta até aquele jovem que estava sendo perseguido pela ditadura militar, tendo seus sonhos, de certa forma, até destruídos. Como essa experiência de vida moldou a sua visão de política e a sua visão de cidadão? Mudou muito, porque a primeira coisa que eu me tornei foi um militante pela democracia, né? Eu confesso que nos atos pelas diretas já em São Paulo, Bruno, digo isso que eu espero não molhar os olhos aqui, mas a gente chorava de emoção, né? Eu participei e falei, uma coisa que está na minha história, eu falo no grande ato pela direta já, no último grande ato da campanha da direta já em Belo Horizonte, o movimento sindical estava lá, eu me refugiei. Quando eu era, pra você saber, eu mudei para Minas Gerais porque eu era tão perseguido em São Paulo, eu estava numa lista de não dos indesejáveis da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Depois eu descobri isso, né? Eu estava numa lista, um amigo meu que estudava comigo, trabalhava no departamento de pessoal de uma empresa, que eu procurei emprego, não consegui, ele me mostrou a lista. Eu estava numa lista da Federação das Indústrias, né? Naquela época de São Paulo, então não consegui emprego no Estado de São Paulo, fui para Minas Gerais, e lá eu entrei de cabeça na campanha da Direta Já, que derrotou a ditadura e levou o Tancredo Neves, né, ao governo, ainda que em eleições indiretas. E uma coisa que tem na minha história é que no último ato da Direta Já, em Belo Horizonte, que teve 250 mil pessoas, eu falei no ato ao lado de Lula, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, bem ao lado deles, eu fui escolhido pelo movimento sindical para falar em nome do movimento sindical, e eu lembro que para mim foi uma emoção, né, faz parte da minha história, estar nesse palanque com grandes figuras da política brasileira, como Ulisses Guimarães, como Tancredo Neves, né, Dante de Oliveira, Lula, que estavam nesse palanque. E depois eu fui seguir militando no PT, fui militando no PT há muitos anos, depois a gente não concordou que que o giro à direita que o PT deu, o giro, nossa opinião, de adequação, de acomodação ao sistema capitalista que o PT questionava, passou a não questionar. Houve uma ruptura, que foi o PSTU, ajudei a fundar o PSTU, mas depois também achei que o PSTU enveredou por uma linha muito sectária, muito estreita, né? Com o qual eu também não concordava, né? Eu não concordava nem com a visão de acomodação, de administração do capital, é o que a gente fala que o PT começou a fazer, e tampouco, digamos, concordava com a visão muito sectária, muito estreita. Em minha opinião, respeito muito os companheiros do PSTU, tenho uma relação muito boa aqui, estou em todas as greves, das lutas, das manifestações sociais, sempre encontro com os companheiros do PSTU, o Dário, inclusive sugiro que você chame o Dário aqui, dê espaço para o Dário Barbosa, Claro. porque todo mundo tem, especialmente os partidos pequenos, precisam de espaço para mostrar suas ideias, né? Respeito muito, gosto muito do Dário, respeito os companheiros do PSTU, mas não concordava. E a partir daí, com a expulsão, para você saber, dos radicais do PT, teve um grupo de parlamentares, Heloísa Helena, não sei se você lembra, Babá, Luciana Genro e João Fontes, que não concordaram com a Carta aos Brasileiros e com a primeira reforma da Previdência. Lula faz uma reforma da Previdência para elevar o tempo de contribuição e a idade da aposentadoria dos trabalhadores. E nós achávamos que aquilo não era o papel de um partido dos trabalhadores. Então, esses parlamentares se insurgiram contra a primeira reforma da Previdência feita pelo Partido dos Trabalhadores, pelo Lula, e a partir daí se junta um núcleo que juntou centenas de pessoas. Aí, nessa época eu já tinha voltado para São Paulo, eu ingressei eu tive um curso de engenharia interrompido, como eu falei, pela ditadura, mas eu voltei para São Paulo, ingressei na USP, na Universidade de São Paulo, onde eu me formei, e quando acontece isso, esses parlamentares rompem com o PT, eu me junto a eles, e aí a gente vai para a fundação em 2003 do PSOL, né? Eu fui um dos 101 fundadores do PSOL, com muito orgulho, né?
Está lá minha assinatura, sou como um dos 101 fundadores do partido, né? Professor, eu queria aproveitar esse gancho para fazer o seguinte questionamento. O senhor disse que o PT ele se adequou e, de certa forma, acabou se tornando meio que um partido de centro. Um partido? De centro. Tá. Enquanto isso, o PSTU teria um comportamento que aí, palavras minhas, não suas, muito próximo do que seria uma extrema esquerda. As ideias do PSOL, enquanto um partido que é um partido socialista, são factíveis na prática? Porque a gente vê um PT que defendeu a vida toda as mesmas ideias e quando chegou no governo precisou mudar para poder manter governabilidade. E aí, ao mesmo tempo, eu pergunto, o PSOL seria diferente? E seria diferente em que pontos? Olha, Bruno, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O PSOL foi quem apresentou pela primeira vez a proposta da escala 6x1. É factível ou não, respondendo a sua pergunta? Claro. Olha, entra aqui num supermercado aqui em Natal, Nordestão, Favorito, qualquer desses supermercados, e pergunta às meninas do caixa que você compra se elas estão felizes com a escala 6x1. Isso é escravidão, Bruno. Semi-escravidão. Ninguém merece. Tem garota dessa com quem eu falo, eu faço compras semanalmente, eu mesmo faço minhas compras, né? E falo com elas, dizem, professor, eu fico 3 semanas sem ver meu filho. Por quê? Porque elas trabalham na escala 6x1, que nem sempre coincide com o domingo. Então, uma vez eles trabalham de segunda a domingo, outro dia de terça a outra segunda, entendeu? De quarta a outra quarta, e tem um domingo uma vez por mês, uma vez a cada 3 semanas. A criança, filho dela, quando elas chega à noite do trabalho, o filho já está dormindo, quando o filho sai pela manhã, ela está dormindo um pouquinho mais para ir trabalhar às 10 da manhã, por exemplo, não vê o filho 3, 4 semanas. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Quem foi que apresentou a proposta do fim da escala 6x1? Eu entendo essa ponderação, professor, mas eu vou insistir na pergunta pelo seguinte. O senhor falou de um exemplo específico, mas quando a gente fala de governar o país, ou governar um Estado, governar uma estrutura política que ela é muito variada, inclusive com um Congresso que muitas vezes rema numa direção contrária ao do governo, aí eu vou reforçar essa pergunta. É factível dentro do contexto em que o Brasil está hoje? Tudo depende da mobilização social. Só tem uma forma, o Congresso estava contra o fim da escala 6x1. Terminou votando a favor. Por quê? Manifestações de milhares de pessoas no país inteiro. As redes sociais foram incendiadas a favor. Hoje, 80% da população brasileira está a favor do fim dessa excrescência que é a escala 6x1 e da redução da jornada de trabalho. Bruno, hoje na Europa, a média da jornada de trabalho, média semanal, é de 35 horas. O Brasil continua trabalhando 44. Nós conseguimos reduzir de 48 para 44 na Constituição de 88, mas continua há 40 anos, né? Mais de 40 anos, 44 horas semanais. O Japão, que trabalhava muito, hoje trabalha 35. A Europa inteira trabalha uma média de jornada semanal de 35 horas. Se tem tanta tecnologia, isso deve permitir a nós trabalharmos menos, para ter mais tempo para lazer, para estudar, para a família, para a saúde. Quem é contra fala no risco de desemprego. Mas porque determinadas estruturas não seriam capazes de comportar eu vou lhe dizer como essas mudanças. Por exemplo, uma pizzaria pequena que tem 2 garçons. É um exemplo que é muito utilizado. Você teria condição, por exemplo, de ter um garçom extra? Você não pode pensar na exceção, Bruno, você tem que pensar no geral. Mas né? os pequenos negócios são a maior parte da economia brasileira. 44, 45 milhões de trabalhadores que trabalham nisso. Você está pegando o exemplo da pizzaria, mas pega o exemplo, isso é 5% dos trabalhadores na escala 6x1 estão nisso. Em geral, são trabalhadores de supermercados, telemarketing, né? O grande comércio. E o patrão, esse em geral, o pequeno patrão de uma pizzaria, etc., ele é mais sensível, mais humano do que o grande patrão. Ele dá descanso. Ele se vê mais próximo, e dá o descanso. Não estamos tratando de um caso específico. Mas é natural. O empresariado, Bruno, ele vai sempre chorar. Quando foi acabar acabar a escravidão no Brasil, o que o empresariado falou? Vai quebrar a economia. Quando foi ser feito o 13º salário no Brasil, o que o empresariado falou? Vai quebrar a economia. Quando foi ser feito, digamos, o salário mínimo, o que o empresariado falou? Vai quebrar.
O salário mínimo quebrou a economia? Não. Dinamizou a economia. Foi mais renda circulando e o próprio empresariado, o trabalhador ganhou com o salário mínimo e o próprio empresariado terminou ganhando. A escala 6x1 vai criar mais empregos. O fim da escala 6x1 vai obrigar o empresariado a contratar mais gente. Isso é mais salário circulando na economia. Se você aumenta a base da economia, aumenta o consumo, aumenta a arrecadação, a receita da cidade, dos estados. O empresariado está fazendo o papel deles, mas eu não tenho a menor dúvida que isso vai ajudar a economia, vai ajudar os trabalhadores, ajudar as famílias, ajudar as mulheres que têm filhos, que querem ver seus filhos. Vai dar tempo a um jovem que trabalha na escala 6x1 de voltar a estudar, que hoje não dá para ele estudar. Vai beneficiar todo mundo e o próprio empresariado vai terminar ganhando, eu não tenho dúvida. Professor, a gente vai para o nosso intervalo, mas eu quero deixar uma pergunta aqui para o senhor responder na volta. O PSOL, com todas essas ideias, ainda é um partido de pequena representação. Por que o PSOL não conseguiu ainda deslanchar no sentido político, tendo, inclusive, participação em campanhas de forma relevante, como propriamente o senhor, com um percentual mesmo de um partido pequeno em 2014, praticamente decidindo a eleição, com quase 10%, né? Quase 9%. Quase 9%, 8 ponto alguma coisa. Mas aí eu pergunto, por que o pessoal tem tido tanta dificuldade de crescer enquanto partido político? Mas o senhor só me responde no intervalo. O programa Além da Notícia vai dar um tempinho, tomar uma aguinha e volta já já. Estamos de volta com o programa Além da Notícia, batendo um papo aqui com o professor, o candidato ao governo do estado, ambientalista, economista, e descobri hoje que trabalhou da confecção de foguetes. Roberto Paulino, fiz uma pergunta no bloco anterior do porquê de o PSOL, depois de mais de 2 décadas aí de existência, ainda ter dificuldade de alcançar uma relevância em termos de tamanho, em número de filiados, em ocupar as posições mais importantes dentro da política. Por quê? Bruno, desculpe eu não responder diretamente a sua pergunta, eu chego já. Eu quero primeiro dizer que o pessoal vai fazer uma campanha muito forte para eleger o presidente Lula, não porque a gente não tenha críticas ao governo Lula, mas para derrotar a extrema-direita. Conversando com você que está em casa, você pode ter uma ou outra crítica ao Lula. O problema é que Flávio Bolsonaro é 1 milhão de vezes pior. É a extrema-direita, radical, fascista. Muita gente fala que o Bolsonaro... E por que o pessoal não tem um candidato? Oi? Professor? Por que o pessoal não tem um candidato à presidência? Sim, vou falar já. Exatamente por isso. Porque quando a gente, digamos, não analisou e decidiu lançar ou não, estava ali empatado. Flávio, Bolsonaro, Lula, 45, 44 cada um. E a gente achava que era um perigo muito grande que a votação do PSOL poderia, digamos, facilitar a eleição do Flávio Bolsonaro. Então não lançamos para derrotar, não só para a eleição do Lula, porque a gente tem críticas, nós temos defesa, vemos coisa positiva no governo do Lula, mas discordamos completamente do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal do presidente Lula está estrangulando a UFRN, o IFRN financeiramente, não temos dinheiro para nada. Sabe, eu sou professor da UFRN, a universidade está estrangulada pelo arcabouço fiscal do governo Lula. Mas nós achamos que o Flávio Bolsonaro é o fascismo no país, o governo de extrema-direita. É o Milei, o desastre que o Milei está fazendo na Argentina. Desastre. Inflação, jornada de trabalho de 10 horas por semana, a dívida pública saltou, o desemprego cresceu. Não estou inventando, os dados estão aí, dados de organismos internacionais. A inflação lá diminuiu, né, professor? Oi? A inflação lá diminuiu. De fato, o tempo de trabalho aumentou com o que foi aprovado na Argentina. Há alguns pontos que ele utiliza para defender a gestão. A gente sabe que aprofundou-se a pobreza em muitas situações lá na Argentina, mas... Hoje na Argentina é um desastre, mas voltando à sua pergunta, eu vou responder a sua pergunta. Bruno, eu peguei esses dias uma lista dos partidos que mais cresceram ou diminuíram no Brasil. O PSOL, o terceiro partido que mais cresceu em termos de filiados, no país todo. Quantos tem hoje, professor? Deve ter aí, talvez aí 700 mil, 800 mil, se eu não me engano, de cabeça, não estou lembrado agora, mas é muita gente, quase 1 milhão de filiados. Eu posso verificar esse dado depois ele passar. Mas o pessoal foi o que mais... O dado eu sei, foi o partido que mais o terceiro partido que mais cresceu. Veja aí, eu acho que eu não lembro de cabeça quanto filiado tem, porque cresceu muito, né? Agora, Bruno, respondendo a sua pergunta, o Galileu, que
avançou em relação ao seu tempo, Bruno, morreu isolado numa casinha sem ter o que comer. Ninguém sabia quem era Galileu durante 200, 300 anos. E havia um cardeal que condenou Galileu, Bruno, que era o Bambambam, na época, naquela região que hoje é a Itália. E o Galileu morreu pobre, desconhecido, sem saber. Você sabe o nome do cardeal hoje? Mas todo mundo sabe que o pai da ciência moderna é o Galileu. Quem rema contra a corrente sofre muito, é isolado. Por exemplo, aqui, teve vários veículos de comunicação que não me chamaram para me entrevistar os 3 candidatos que dizem nas pesquisas estar na frente, mas não me deram a chance. E, além disso, eu tive que trabalhar. Enquanto alguns aí, né, ficam pulando de chapeuzinho de couro de cidade em cidade, esse velho professor aqui estava dentro de sala de aula na UFRN. Eu não pude fazer campanha, estava dentro de sala de aula de segunda a sexta, dando aula na UFRN. Então, veja, é o boicote de parte da imprensa, não de toda, é a dificuldade financeira, é a hostilidade. O Glauber é um gigante, foi expulso 6 meses do Congresso e queriam caçar o mandato dele. Mas, apesar de tudo, o pessoal está crescendo. É o Partido Futuro. Veja, nesse momento, quem é a candidata senadora pelo Rio Grande do Sul, em primeiro lugar, no Rio Grande do Sul? Manuela Dávila. Manuela Dávila. É de que partido? Do PSOL. Ela foi do PCdoB, né? Foi do PCdoB, ela hoje está conosco no PSOL. Guilherme Boulos está hoje no governo, eu particularmente não concordo com a opção dele para o governo, ficou em segundo lugar para o governo de São Paulo. É de que partido? Do PSOL. Érica Hilton, a gigante que é Érica Hilton, foi quem propôs o fim da escala 6x1. Do PSOL. Então, veja, a nossa bancada é pequena, mas às vezes você não pode medir o tamanho do partido só pelo tamanho da bancada. A bancada do PSOL faz um barulho e tem um impacto gigantesco. Repito, o partido que propôs o fim da escala 6x1, que vai beneficiar 45 milhões de trabalhadoras e trabalhadores, foi o PSOL. Então, veja, nós temos muita dificuldade, porque é muito difícil superar a velha política nos rincões do Brasil, na cidade do interior, onde prima a velha política, as relações de nepotismo, de emprego de parentes, né, do fisiologismo. Então, e a gente não faz isso. E aí, pegando carona justamente nessa afirmação, professor, e agora falando já diretamente sobre essa candidatura ao governo do Estado, tentando se distanciar dessa ideia de velha política, de troca de favores que existe ainda no Estado e no país inteiro, como é que o PSOL e uma eventual gestão do PSOL, do senhor, assumiria o governo do Estado? Quais ideias o senhor traz de forma clara assim, para o eleitor pensar e dizer, não, pode ser uma opção? Olha, eu vou dar ideias absolutamente possíveis e factíveis. A primeira coisa que me envergonha, Bruno, é o Estado do Rio Grande do Norte continuar com quase 10% de analfabetos. Isso é uma vergonha. Isso é um atestado de incompetência de uma sociedade. E não é culpa só da professora Fátima Bezerra, mas ela podia ter acabado com isso. Eu entreguei a ela um plano completo para acabar com isso, detalhado, no começo do governo dela. Não acabou. Isso é culpa de todos os governantes dos últimos 50, 70, 80 anos. Isso é história. Não seria uma obrigação, ao menos em teoria, dos municípios? Sim, mas eu acho que o governo do Estado tem que tomar isso para si. Se eu chegar ao governo, eu vou chamar todos os prefeitos num grande acordo interinstitucional, de uma política pública que envolva a prefeitura, governo do Estado, governo federal, universidades, e ir para as periferias no final de semana, identificar essas pessoas, e em 2 anos eu acabo com isso. Desculpa, eu não gosto de falar na primeira pessoa, mas como governador, a gente coordenaria um amplo. Eu, quando era estudante, quando eu tinha 16 anos, Bruno, estudante da antiga UFRN, em plena ditadura, eu fui junto com militares para a Serra do Mel dar aula de alfabetização para trabalhadores analfabetos. Eu sei como fazer. Isso há 50 anos. Lá na Serra do Mel, no projeto de 1 milhão de cajueiros. Nós vamos fazer um grande mutirão envolvendo milhares de alunos. Um aluno bem treinado, um aluno da universidade, da UFRN, da UNP, da UniRN, da UFESA, da UERN, bem treinado, ele pode alfabetizar uma pessoa. Foi isso que a Cuba fez, foi isso que a Coreia do Sul fez, foi isso que a China fez. A primeira coisa, o dever de casa básico de um país que quer se desenvolver é acabar com essa excrescência chamada analfabetismo. Nenhum candidato vai falar isso na eleição, mas eu vou falar. Essa é a primeira proposta. Segunda coisa, aumentar rapidamente, ligeiramente,
a educação em tempo integral. É uma vergonha. O Rio Grande do Norte está com o pior IDEB do Brasil no segundo grau, né, no ensino médio. Melhorou um pouco na série do primeiro ao quinto ano, do sexto ao nono ano, mas é o pior IDEB do Brasil no ensino médio. Isso nos envergonha. Isso não é... Tem gente que fala, o professor Roberto está fazendo coro com a direita. Falo, não, mas eu estou dando um fato. O que faz coro com a direita é permitir, depois de 2 mandatos de uma professora, isso ter continuado tão baixo, um IDEB tão baixo. O que é a minha proposta? Aumentar rapidamente a educação em tempo integral. Eu não vou dizer aqui que eu vou aumentar para 100%, seria demagogia e a situação fiscal do Estado não permite. Isso que eu ia perguntar, tem recurso para implantar um programa de tempo integral que vai exigir mais professor, claro, mais espaço em sala de aula? Eu vou chegar, como economista eu vou chegar lá. Mas a nossa proposta é aumentar para 50%. O Piauí está com 100% das escolas estaduais em tempo integral. O Ceará, nosso vizinho, 70%. Pernambuco, aqui do lado, 70%. O Rio Grande do Norte está passando um pouco de 30%, 35%, 36%. Isso é uma vergonha. Se os outros estados podem, porque a gente não pode. Eles também têm problemas fiscais. Eu vou chegar já na questão fiscal. Essa é a segunda proposta. A outra proposta, Bruno, é um processo que aí tem a ver com a questão fiscal de industrialização acelerada do Estado. Você entra aqui, Bruno, no supermercado, faça esse exercício agora, daqui a pouco, quando você sair daqui. Entra no supermercado. O Rio Grande do Norte importa água sanitária. Sabe o que é água sanitária, Bruno? Sabe o que é, ouvinte? Água sanitária é água, sal e barrilha. Você entra no mercado aqui, vem de fora, água sanitária. Pão de queijo, tem desinfetante, sabonete, shampoo. Tudo isso são coisas facílimas de produzir, que nós temos tecnologia na nossa universidade, no setor de farmácia, de química, para produzir. Vamos produzir aqui. Esse foi o segredo do Japão. Esse foi o segredo da Coreia do Sul. O que nós chamamos de economia, Bruno, um processo de substituição de importações. Nós vamos identificar no meu governo todos os produtos onde a gente tem a tecnologia para fazer e vamos produzir. Não dá para produzir um carro elétrico, mas dá para produzir no Rio Grande do Norte motos elétricas, sabia? Nós temos tecnologia para produzir uma bicicleta, uma moto elétrica. Por que não fazemos isso? Vamos comprar tudo de fora? Então tem muita coisa. Isso geraria milhares de empregos, geraria renda. Isso levaria à resolução da questão fiscal, porque o que está todo mundo dizendo? Eu vou anunciar aqui, os 3 candidatos que vão se apresentar vão propor mundos e fundos. Olha o que eu estou lhe dizendo. Vão falar mundos e fundos. Eu vou levar propostas que eu acho que são factíveis, por isso eu falei aqui. Não vou propor 100% de educação integral, como o Piauí já tem. Vou propor elevar de 36% para 50% da educação integral, que pelas nossas contas, eu estou com um grupo grande de mais de 50 professores da UFRN e FN me ajudando a construir o programa. Economistas como eu, entendeu? Educadores, muita gente ajudando a construir nosso programa. E nós vamos propor 50% para não fazer demagogia. Mas, professor, sobre essa questão da industrialização, que de fato... Eu diria que é uma necessidade do Rio Grande do Norte, mas também do país. Do país. O Brasil passou por um processo de desindustrialização considerável. Exatamente. Mas aí eu pergunto, a gente está em vias de uma reforma tributária que vai acabar, por exemplo, com a guerra fiscal, que era uma estratégia que alguns estados utilizavam para poder levar vantagem em relação a outros. Aqueles de melhor condição fiscal poderiam oferecer melhores benefícios. Com esse processo de igualdade, como o Rio Grande do Norte se tornaria atrativo para essas indústrias se estabelecerem sem oferecer um benefício direto? E aí eu pergunto, quais benefícios poderiam ser esses, se não é o fiscal? Eu vou falar aqui 2 coisas. Bruno, toda a lógica de industrialização de um estado como o nosso é uma lógica errada. É a lógica de atrair empresas, dando benefícios fiscais. A minha lógica é outra. Eu sou doutor em História Econômica, fiz um pós-doutorado na Inglaterra em Desenvolvimento Econômico e Social. Eu estudei em detalhe, eu conheço em detalhe a história do Japão. Além dos países como os Estados Unidos, países da Europa, eu conheço em detalhe a história de industrialização da Coreia do Sul, do Japão e da China agora. Estou acompanhando em detalhe o que a China está fazendo. Nós temos que construir nossas próprias empresas, sem ficar esperando atrair empresas de fora, que é a lógica do governo atual, inclusive do governo da professora Fátima. Atrair empresas com o tal do PROED. Você vê, diz que não tem dinheiro, mas você sabia que o PROED dá uma isenção fiscal, uma renúncia fiscal, de 1,5 bilhão por ano? Eu acho isso um absurdo. Para a pequena empresa, eu acho que tem que dar. Pequena e média empresa. Agora, para uma empresa gigante, que eu não quero citar o nome aqui, empresa gigante com milhares de trabalhadores do Rio Grande do Norte, ter 70%, 80%, 85% de isenção,
no governo do professor Roberto, isso vai ser renegociado. Nós precisamos de dinheiro para merenda escolar, para aumentar a educação em tempo integral. Se o Piauí pode, por que a gente não pode ficar amarrado? Agora, veja, todo mundo fala de que tem que... Eu estou anunciando, os 3 candidatos que dizem que estão na frente da pesquisa estão dizendo uma coisa, vão prometer, o ano que vem eu vou fazer ajuste fiscal. Você tem dúvida? Todos eles vão fazer ajuste fiscal. O que é ajuste fiscal? Pauleira no lombo do servidor público. Controlar, demitir servidor e controlar o salário do servidor. Mas tem outra lógica pelo qual você pode buscar o equilíbrio fiscal. Em vez de você olhar pelo lado da despesa, do gasto, você aumentar o quê, Bruno? Você sabe, aumentar o quê? A receita. E como é que você aumenta a receita? Fazendo a economia crescer mais rápido. E isso eu sei como fazer. Como? Um processo de industrialização. Você imagina, com o processo de industrialização, eu pergunto, é difícil montar aqui uma fábrica de pão de queijo? Uma fábrica de pizza congelada? Nós importamos pizza congelada de Santa Catarina, pelo amor de Deus. Por que não fomos uma fábrica aqui? Tem várias pizzarias maravilhosas aqui. Montamos uma extensão, vamos fabricar pizza congelada aqui, pão de queijo, água sanitária, desinfetante, detergente. Como é que o Estado, diretamente, professor, teria a condição, a capacidade de promover essa mobilização e garantir, por exemplo, o recurso para que essa fábrica eventualmente venha a ser constituída e outra? Isso leva tempo. Bruno, precisa de um grande investimento para montar uma fábrica de pão de queijo? Nesse salão aqui, que nós estamos fazendo uma entrevista, você monta uma fábrica de pão de queijo. Para fazer pizza, essas empresas, como na Coreia do Sul, começam pequenininha. A Toyota, quando começou, os Estados Unidos levou lá General Motors e Ford para vender carro no Japão. Sabe o que o Japão, derrotado na guerra com a bomba atômica na cabeça, disse? Nananinha, nós vamos construir nossas próprias empresas. A Toyota, no começo, o nome não era Toyota, era Toyota. Né? Fez uma fábrica, começou a fabricar motoneta. Aquelas motozinhas de carregar, de fazer entrega pequenininha, que aqui carrega gás. E foi crescendo, crescendo, crescendo. Virou o gigante que é hoje. Você não precisa começar a ter grandes investimentos para montar fábricas pequenas. Um apoio mínimo de algumas dezenas de milhares de reais, você começa uma fábrica de produzir coisas simples, como água sanitária, detergente, desinfetante, shampoo. Mesmo uma fábrica, aqui nós temos uma fábrica aqui em Parnamirim, aqui perto, não sei se você sabe, que foi tentado, o dono tentou fazer carro elétrico, me falou, eu fui visitar. Eu teria condição de ter fabricado na década de 90 um carro elétrico. O que nós fizemos com o Gurgel? Lembra da fábrica da Gurgel? Deixamos quebrar. País trouxa, que deixa quebrar uma indústria. Em 1980, a Gurgel já fabricava carro elétrico. Hoje nós estamos comprando carro elétrico da BYD. Professor, o senhor está trazendo uma série de ideias. Obviamente que essas ideias, para se tornarem realidade, algumas delas precisariam, por exemplo, passar pela Assembleia Legislativa. E a gente está vendo na Constituição aí das nominatas que partidos de direita, partidos que eventualmente seriam oposição natural ao senhor, poderiam obstacular determinadas ideias. Como que o PSOL, sem precisar ceder às ideias de muitos desses partidos, à concessão de espaços, poderia garantir que determinadas ações como essas que o senhor trouxe passariam sem negociar? Ganhando a sociedade. Ganhando a sociedade ao ponto dos deputados ficarem constrangidos de votar contra uma coisa dessa. O que um deputado mesmo de direita tem em conta industrializar o Estado e gerar emprego? Se as ideias não foram factíveis e a sociedade estiver mobilizada, os deputados em Brasília estavam contra o fim da escala 6x1 e mudaram de ideia. Por quê? Por medo de quem? Da opinião pública. Nós temos que mobilizar a opinião pública, fazer grandes congressos. Eu, por exemplo, se chegar ao governo do Estado, vou fazer reuniões, assembleias de professores, com 10 mil professores, uma vez por mês, aqui no Centro de Convenções, para treinamento de professores. A pressão social acua esses deputados conservadores, que vão ter que mudar de ideia. Mobilização social. Eu não vou fazer as coisas, você tem toda a razão, como um mágico, professor Robério. A única saída para implementar tudo isso é a mobilização social, a pressão popular. Isso eu sei fazer. Professor, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo, mas antes a gente tem o Na Lata, que é uma pergunta direta para uma resposta direta. Qual a maior prioridade do Rio Grande do Norte hoje? Educação, educação e educação.
Em segundo lugar, industrialização para gerar milhares de empregos. E eu não falei da última coisa, Bruno. Nosso sertão está virando deserto. O meu sonho, com o qual eu vivo pensando, dormindo com isso, é de produzir e plantar milhões de árvores no nosso sertão para consertar um erro de 500 anos dos nossos avós, nossos bisavós, como o seu, que vivia para plantar macaxeira, o girimum, o feijão verde, o milho lá atrás para nos alimentar. Desmataram tudo e hoje nossa terra está morrendo. Eu já produzi aqui dentro da UFRN, num projeto que eu coordeno, 400 mil mudas. Ninguém acredita quando eu falo. Sei como fazer. Se chegar ao governo do Estado, nós vamos produzir milhões de mudas, fazer o que a China está fazendo. A China está produzindo e plantando 66 bilhões de árvores, não são milhões. 66 bilhões. O Paquistão acaba de plantar 10 bilhões. A Etiópia acabou de plantar 300 milhões de árvores. Eu quero plantar pelo menos 5 milhões. Pode parecer uma coisa gigante, é pouquinho 5 milhões. Cada escola estadual vai ter um viveiro. Em cada repartição pública vamos ter um viveiro. E transformar o Rio Grande do Norte num tapete verde, com árvores nativas, como um umbuzeiro, como o juazeiro, que são as mais resistentes, mas também árvores frutíferas, para criar aqui uma poderosa agroindústria e gerar milhares de empregos. Isso é possível, é barato, Bruno, e o planeta precisa. E o nosso sertão, que está virando deserto, precisa. Professor, ainda do nosso Na Lata, quem é que não pode vencer as eleições em 2026? Nenhum dos três que dizem está na frente. Quem tem que vencer é o professor Roberto, e vai vencer. Uma palavra para definir a política aqui do Rio Grande do Norte. Uma vergonha. Quem é que inspira, de certa forma, o senhor na política? Tem alguém que o senhor olha, poxa, a trajetória desse cara merece ser observada? Gosto muito do Glauber Braga, mas nesse momento eu estou de olho, estou admirando muito o prefeito de Nova York, Mondani, né? É um deputado que começou com 1%, como o professor Roberto dizem que estava com 1%, 2% nas pesquisas. É um deputado, a maior cidade dos Estados Unidos, Nova York, onde tem a maior concentração de judeus, elegeu um muçulmano socialista para a eleição, que está fazendo supermercados públicos, está batalhando por escola pública, por programas sociais para tirar as pessoas da miséria. Nova York tem muita miséria, a maior cidade dos Estados Unidos, com muita miséria, gente abandonada pelas ruas, e ele está fazendo um programa de políticas públicas sociais em favor do povo pobre. Então, eu estou de olho, tenho muito de olhar para o Silvani, sugiro, Bruno, que a gente acompanhe o exemplo piloto, digamos, toda a experiência que está sendo feita em Nova York nesse momento. Professor, muito obrigado por esse bate-papo. Foi um prazer recebê-lo aqui e foi um prazer também receber você aqui no nosso Além da Notícia. Nos acompanha todo sábado nas TVs Metropolitana e Trampolim e, claro, também no canal da TV Metropolitana. A gente se vê na próxima edição.